Nessa aula, nós vamos trabalhar com uma ideia muito importante, que é uma aplicação da fatoração em valores singulares, da fatoração SVD, que é a aproximação de rank baixo de uma matriz. Tá? Qual que é a ideia? Se nós tivermos uma matriz A de posto R, eu gostaria de encontrar uma matriz da mesma ordem de A, digamos, né, que a matriz A tenha M por N, M linhas com N colunas. Eu gostaria de encontrar uma matriz AK composto de AK exatamente K, essa quantidade de K menor ou igual ao posto de A, que seja uma boa, ou melhor dizendo, a melhor aproximação possível para a matriz A. Então, o objetivo aqui para nós, nesse estudo de aproximação de matrizes por outras matrizes de posto baixo, ou melhor, de posto menor, né, que a matriz, que o posto da matriz está sendo aproximado. A ideia então é encontrar uma matriz AK que melhor aproxime a matriz original, que é essa matriz A. Melhor aproxime A. Bom, então essa que é a ideia do que a gente quer fazer. E a gente discute por que isso é importante, né? Bom, então a primeira coisa, se eu quero aproximar uma matriz por outra matriz, eu quero encontrar então uma matriz A, que quando eu subtrair dela essa matriz AK, de posto exatamente K menor que R, né? Então K menor ou igual a R, que essa aproximação aqui seja uma aproximação boa. Quer dizer, que AK seja uma boa aproximação. Quando a aproximação é boa, significa que essa diferença aqui, ó, é uma diferença pequena. Essa matriz aqui é uma matriz que tende a uma matriz zero, M por N. Não é exatamente uma matriz de zeros, mas é uma matriz que tem a AK sendo boa, essa diferença deve ser uma matriz de norma pequena, né? Então, essa que é a ideia aqui, para poder medir a qualidade da aproximação, nós vamos obviamente usar, né, o conceito de norma matricial, né? Nós vamos usar aqui o conceito de alguma norma matricial. Então, se a aproximação é boa aproximação, significa o quê? Que a norma de A menos a sua aproximação de posto K, isso aqui deve ser uma quantidade pequena. Se a aproximação for exata, né, se a aproximada A for aproximada de forma exata, se for a própria A, essa norma é exatamente zero, né? Então, um instrumento que a gente vai utilizar para medir a qualidade da aproximação é a norma, né? E o grau de liberdade que a gente tem é escolher dentre a classe das matrizes. Então, o que a gente quer encontrar dentro da classe das matrizes permitidas? Quais são elas? De ordem M por N posto K, a que melhor aproxima. Então, se essa quantidade aqui é boa quando ela tende a ser pequena, eu quero encontrar a matriz AK é a matriz que eu quero encontrar, que minimiza essa quantidade aqui, alguma dessas normas. Eu vou discutir qual norma que é aplicável. Eu estou colocando o símbolo K em cima, né? Então deixa eu corrigir isso aqui para manter a consistência. AK. E aqui também AK em cima, né? AK. Então, para alguma norma, essa diferença aqui sendo pequena, essa aproximação é boa.
E eu vou escolher, então, dentro da classe das matrizes admissíveis, AK M por N, composto de AK igual a exatamente K. Eu quero encontrar uma que minimize essa quantidade aqui. Bom, falta estabelecer qual norma que eu vou utilizar. Bom, eu vou considerar aqui na apresentação a norma de Frobenius, mas o desenvolvimento que a gente vai apresentar, ele é válido para qualquer norma que seja invariante à transformação ortogonal. Então, esse desenvolvimento, então, ele leva em consideração normas invariantes às transformações ortogonais. Quais são as normas invariantes às transformações ortogonais? O que é essa invariância à transformação ortogonal? Se eu pegar a matriz A e multiplicar por uma matriz Q, que satisfaça essa propriedade aqui, ó, e se eu comparar a norma de QA com a norma de A, se isso daqui é igual a isso daqui para qualquer matriz A, qualquer matriz ortogonal, essa norma que eu estou considerando é invariante à transformação, né, ortogonal. Eu estou pegando a matriz A, multiplicando por A, e eu não estou mudando a norma dela. Quais são as normas que são invariantes às transformações ortogonais? A norma de Frobenius, a norma espectral e também a norma nuclear. Vamos recordar essas normas aqui, antes da gente desfazer o desenvolvimento propriamente. Então, estou abrindo um parênteses aqui, né? Então, a minha norma de A de Frobenius, o que ela é? Vou colocar a norma ao quadrado, que vai ficar um pouco mais fácil, mais simples. Ela nada mais é do que a soma dos módulos de todas as entradas da minha matriz. Essa é a definição da norma de Frobenius. E isso daqui é exatamente, essa soma desses quadrados, é exatamente a soma dos quadrados dos valores singulares da matriz A. Então, esses caras aqui, ó, são os valores singulares de A. Tá? Então, a norma de Frobenius ao quadrado, ela é essa quantidade, a soma dos quadrados dos módulos dos elementos da matriz, que isso equivale à soma dos quadrados dos valores singulares. Então, essa é a primeira norma que é invariante à transformação ortogonal. Outra é a norma espectral da matriz. O que é a norma espectral da matriz? A gente sabe que se essa matriz A ela for diferente, ela não for simétrica, isso daqui é o seu valor principal, o meu maior valor principal dela, o maior valor singular dela. Então, como eu estou considerando todo mundo aqui ao quadrado, eu vou considerar esse valor aqui como sigma 1 ao quadrado, vou considerar a norma espectral ao quadrado, né? E uma outra norma, que também é variante, é a norma nuclear, que também é representada em muitos textos assim, ó, com esse asterisco. O que ela é? Ela é a soma, aqui é o quadrado da espectral, é o quadrado do valor singular, o quadrado da de Frobenius é a soma dos quadrados dos valores singulares, é que a nuclear, ela própria, ela é isso aqui, ó, ela é a soma dos valores singulares propriamente. A norma de Frobenius é a soma dos valores singulares. De todos os R valores singulares. Então, essas três normas, elas são invariantes à transformação ortogonal. Isso significa que qualquer norma que eu aplicar, que eu considere, se eu aplicar Q em A, e medir essa norma por qualquer uma dessas normas aqui, ó, Frobenius, nuclear ou a espectral, a norma de QA é igual à norma de A, na norma medida aqui, ó, Frobenius, nuclear ou espectral, né? Se essa matriz minha, Q transposto, Q for identidade, se a minha matriz Q tiver colunas ortogonais, eu não estou mudando a norma espectral, ou a norma de Frobenius ou a norma nuclear dessa matriz, tá?
Então, feito esse parêntese, nós vamos retornar ao desenvolvimento aqui da aproximação de posto baixo, né? Então, eu vou assumir agora, recapitulando, eu quero encontrar a matriz AK de posto K que melhor aproxima a minha matriz dada em uma dessas normas. Eu vou considerar a norma de Frobenius. A técnica que a gente vai desenvolver, como eu mencionei, ela é aplicável para qualquer uma dessas normas. Só o tamanho da aproximação, só o tamanho da norma da diferença que vai mudar. Depois eu comento isso. Então, o que eu vou assumir? Eu vou assumir que essa minha matriz A, ela foi fatorada, que eu disponho da fatoração SVD dessa matriz. Se essa matriz A tem posto R, essa soma de R termos de rank 1, R matrizes de rank 1, me dá a fatoração da matriz. Então, isso aqui eu posso considerar que é uma matriz U, sigma, V transposto. Eu vou considerar que, embora essa quantidade só sejam relevantes para mim os valores singulares, os termos associados aos valores singulares, né? Aos termos associados aos U's que definem o column space da matriz A e os V's que definem o row space da matriz A, eu vou considerar aqui a fatoração SVD completa. Porque eu quero que essa minha matriz sigma aqui seja uma matriz M por N. Vai ficar claro por que eu quero essa matriz aqui, M por N. Então, nessa fatoração completa, a minha matriz sigma, qual que é o formato dela? Ela é uma matriz, então, de M linhas por N colunas. Eu tenho um bloco diagonal aqui, que eu tenho os valores singulares na diagonal, e eu tenho linhas e colunas de zero para completar a ordem dela, né? Então, eu tenho aqui, ó, N menos R colunas de zero, aqui, e M menos R linhas de zero nessa matriz sigma, tá? Então, eu vou usar essa fatoração SVD da matriz para transformar o problema que está definido na minimização da norma de A de A menos AK e um problema equivalente em que essa matriz sigma apareça na matriz, na diferença que eu estou calculando. Então, tudo isso eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou pegar a minha matriz A, que é o sigma V transposto, e vou aplicar à esquerda de A o transposto. E à direita de A eu vou aplicar V. Quando eu faço isso, então, ó, o transposto, o sigma V transposto, isso aqui é identidade, isso é identidade, então o que sobra aqui quem é? A minha sigma. Então eu vou aplicar isso na diferença. Então, meu problema de otimização, meu problema de aproximação de A, em AK, aqui a variável que eu estou escolhendo é a matriz AK, eu posso, isso aqui é exatamente o quê? Minimizar o transposto A menos AK, o transposto não, desculpa, o transposto mesmo, o transposto A menos AKV, Frobenius 2 AK. Então, quando eu apliquei o transposto A em V, esse problema ficou o quê? Ficou minimizar sigma, né? Quando eu distribuí aqui, ó, o transposto A V, eu ganhei sigma. Quando eu pego o transposto AK V, eu ganho uma outra matriz. Isso aqui é U, está aparecendo um V. Vou apagar aqui para poder ficar bem claro que isso aqui é um U. Aqui ainda em AK. Agora eu vou mudar esse problema, a variável de AK vai ser quem? Vou chamar isso aqui de uma matriz Z. Então, eu vou minimizar em Z essa quantidade. Fica mais fácil eu tratar isso como uma quantidade Z aqui, ó. Qual que é a restrição aqui? O posto de AK tem que ser quanto?
K. E o posto de Z também. Muito bem. Então vamos olhar para esse problema aqui, ó. Vamos olhar para esse problema aqui, ó. Então agora, o meu problema de aproximar A por AK, ele é equivalente, porque a norma que eu estou considerando é invariante à transformação ortogonal, a aproximar agora sigma, que é essa criaturinha aqui, ó, por Z. Eu vou fazer em Z o mesmo particionamento que eu fiz em sigma. Então aqui eu tenho um bloco que é o quê? R por R. Aqui eu tenho um bloco com R linhas por N menos R colunas. E aqui eu tenho um bloco com menos R linhas por R colunas, M menos R linhas por N menos R colunas. Né? Muito bem. Então, agora eu estou procurando a aproximação Z de sigma. Com a aproximação Z de sigma, eu vou encontrar a aproximação AK de A. Então, vamos olhar aqui, recuperando, né? A gente viu, a gente recuperou, que a norma de Frobenius, então, de sigma menos Z, isso aqui é o quadrado, isso aqui é a soma dessas diferenças aqui, ó. Sigma ij menos zij ao quadrado, né? Posso considerar como minha matriz aqui, eu estou assumindo que é tudo real, né? Eu vou considerar a soma desses quadrados aqui, e o somatório em I e o somatório em J. Então agora, a minha questão é o seguinte, agora eu quero examinar quais são os melhores valores que eu devo escolher para Z, de forma que essa matriz de diferença entre sigma e Z tenha a menor norma de Frobenius possível, a menor norma de Frobenius ao quadrado possível. Então olha só, a sigma, eu tenho zero nessas colunas aqui, eu tenho zero, e tenho zero nessas linhas. Então, para essas linhas, a contribuição desses elementos aqui, ó, do sigma e j é zero. Se por um acaso eu alocar uma quantidade diferente de zero para essas colunas e linhas da Z, eu estou desnecessariamente aumentando a norma de Frobenius dessa diferença. Então, a primeira conclusão que eu chego é que eu devo ter Z e J igual a zero para várias componentes aqui, ó. Para todo índice I, para todos esses elementos aqui, ó. Vamos colocar de início assim, ó. Vamos colocar de início assim, ó. Para toda essa parte aqui da matriz, ó. Vamos representar assim, ó. Para toda essa parte aqui vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. Para toda essa parte aqui da matriz, esses caras aqui, ó, eles têm que ter quem? Z e J igual a zero. Para todo mundo. Nessa faixa. Tá? Que significa o quê? J é maior ou igual a R mais 1. Né? E maior ou igual a R com J de 1 a N. Então são esses dois conjuntos de índices aqui, tá certo? Então toda essa parcela aqui da matriz, aqui, nessa primeira coluna de zeros e linhas de zero das sigmas, tem que receber zero na Z e J. Essa é a escolha ótima para Z. O que falta a gente olhar agora? A gente definir de forma, qual é a melhor decisão possível. É para Z e J pertencente ao bloco R por R de Z, né? No mesmo bloco onde ele tem uns sigmas diferentes de zero. Né? Então, vamos olhar pelo mesmo argumento aqui, ó. Qual é a decisão ótima? Primeiro vamos considerar aqui os elementos fora da diagonal da Z. Fora da diagonal da Z. Será que vale a pena eu colocar algum elemento em Z
nessas partes estritamente triangulares inferiores de Z aqui, ó, diferentes de zero, pelo mesmo argumento que eu usei aqui, esses caras também tem que ser quem? Zero. Porque o correspondente valor de sigma, que é zero, zero menos a quantidade positiva no Z, eu vou levar isso ao quadrado, vou aumentar desnecessariamente essa norma de Frobenz. Então, eu também sei que nesse bloco ali, o que eu devo fazer para minimizar a norma é colocar essa galera em zero. Então, o que me sobrou agora? Me sobrou apenas a aproximação dos elementos que estão na diagonal desse bloco R por R da minha Z. Então, esses caras aqui eu ainda não decidi o que é a melhor coisa a fazer. Ó. Bom, a gente sabe que na fatoração SVD a convenção é que os valores singulares eles sejam apresentados em uma ordem não crescente de seus valores. Então, os valores singulares, os primeiros, são os maiores valores singulares da minha matriz. Essa matriz Z agora é uma matriz que tem posto igual a K. Isso é uma imposição da aproximação de posto baixo. K é o posto admissível para aproximar a matriz A de posto R, R maior ou igual a K. Então, eu não posso ter mais do que K entradas nessa minha matriz Z. Então, qual que é a melhor coisa a fazer? Bom, se eu atribuir o Z e I. Se eu atribuir o Z e I exatamente o sigma I para I de 1 até o posto admissível que eu tenho, até o K, a norma dessa diferença aqui, ó, de sigma menos Z, a gente já viu que isso aqui passou a ser somente a norma de sigma I menos EI I ao quadrado na diagonal, porque todo mundo eu já aloquei igual a zero. Então, se eu pegar essa soma aqui, que em princípio tem R termos, possivelmente diferentes de zero, se o Z e I for exatamente o sigma I para os K primeiros valores, que são os maiores, até o sigma K, do sigma K mais 1, eles são menores ou iguais ao sigma K, o que sobrou com essa diferença aqui? O que sobrou com a diferença? Né? Se eu fizer isso, bom, sigma 1 menos sigma 1 ao quadrado, mais pontinho, pontinho, sigma K menos sigma K ao quadrado, o que sobrou? Sigma K mais 1 menos 0. Eu não posso colocar mais nada aqui, ó, nas Z. Caso contrário, a minha matriz Z passa a ter posto maior do que K. Então, essa diferença aqui passou a ser quanto? Sigma K mais 1 ao quadrado mais sigma R ao quadrado. Então, a melhor decisão que eu posso fazer é alocar nessa matriz Z, que essa matriz Z seja uma matriz diagonal, né? Z, então, é uma matriz M por N, que tem essa cara aqui, ó. Sigma 1 até sigma K. E o resto? Bom, o resto eu tenho aqui, ó. Aqui, M menos K, linhas de zeros. E aqui? N menos K, colunas de zero. Então, essa é a decisão ótima em Z. Com essa é a Z que melhor aproxima a sigma. Então, essa é a Z que melhor aproxima a sigma. Mas eu não quero a melhor matriz que aproxima a sigma. Eu quero a AK que melhor aproxima. Bom, tá fácil, olha lá. Como é que eu fiz essa transformação aqui, ó? Eu não fiz essa transformação assim, ó. A minha sigma não apareceu por meio disso daqui. Para multiplicar A por o transposto, posso multiplicar por V. Quando eu fiz a mesma coisa em AK, eu obtive a Z. Então, o transposto A
V é sigma. O transposto A, V, isso aqui virou sigma, né? Então, o que eu fiz, quando eu fiz essa transformação em AK, o transposto AKV, eu obtive quem? Z. Então, quem é a minha AK? AK, eu vou multiplicar por U e posso multiplicar por V transposto. Então, essa minha AK nada mais é, né, reescrevendo como uma soma de matrizes de rank 1, AK nada mais é do que a soma dos primeiros, a soma dos meus primeiros termos. Vou colocar o somatório em J aqui, ó. J de 1 até K, os primeiros K termos, os primeiros K matrizes de rank 1 na fatoração SVD de A. Então, essa é a melhor matriz que eu consigo obter. Aproximação de rank K para A na norma de Frobenius. E, por um acaso, também é a melhor matriz na norma espectral e na norma de nuclear. O que muda é o tamanho da norma, né? O que muda é o tamanho da norma. A menos AK, se eu substituir aqui essa diferença, o que ficou? Ficou a soma dos outros termos de rank 1 na aproximação de K. Então, quem que é a norma? Agora, eu tomo a norma dessa diferença na 2. Quem que é a norma da diferença na 2? É o sigma K mais 1 ao quadrado. Essa norma ao quadrado é o sigma K mais 1 ao quadrado. E a norma nuclear? Qual que é a diferença? É o sigma K mais 1 até o sigma R. A gente desenvolveu o método para a norma de Frobenius. Essa diferença aqui, ao quadrado, quem é? É o sigma K mais 1 ao quadrado até o último, sigma R ao quadrado, né? Então, essa é uma aproximação de rank baixo, a melhor aproximação de posto K para matrizar. Isso é fundamental para a aproximação de matrizes. Isso encontra aplicações muito importantes na parte de processamento de imagens, na parte de redes de computadores, em compactação de imagens, tá? Então, esse é um assunto muito importante que é usado com recorrência em muitas áreas da computação. E a abordagem que a gente empregou aqui é uma abordagem de otimização. A gente formulou o problema de encontrar a melhor matriz de posto K e a gente resolveu isso usando quem? O ingrediente principal. O ingrediente principal aqui, ó, ou o único ingrediente, né, praticamente, foi a fatoração SVD de A. Então, ela é muito importante. Ela é importante por quê? Porque ela é uma fatoração que nos dá uma hierarquia dos termos, da importância dos termos. Os termos mais importantes da matriz são os termos associados aos valores singulares maiores. Por isso que essa fatoração é tão importante nas aplicações.